E o governo deve publicar nessa semana a medida provisória que reduz o preço do diesel. Há uma expectativa até que isso saia ainda nessa terça-feira, mas ainda não tem nada certo. A decisão acontece mesmo assim, né, sem a adesão, inclusive, de todos os estados à proposta. A adesão deve ser significativa, né? Só que ainda não está claro se ela será unânime. Pelo menos até então a gente não tem ainda unanimidade. É sobre isso que a gente conversa agora com o Fernando Camargo, que é sócio-diretor da LCA Consultores, que já está aqui comigo. Fernando, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Fernando, vamos lá, né? A gente tem, na prática, um subsídio pensando em aliviar a alta dos preços e evitar desabastecimento aqui no Brasil. Vários relatórios e estudos mostram que realmente para todo o mês de março a gente não corria realmente risco de desabastecimento. Mas aí eu quero trazer aqui alguns pontos importantes para poder entender se, do teu ponto de vista, essa MP ela realmente vai ser resolutiva para a ponta final para o consumidor ou se isso nem vai acabar chegando na ponta final. Primeiro porque a gente tem uma cadeia, né, muito atribulada para que realmente qualquer tipo de decisão de preço aqui na ponta para a distribuidora chegue no final. 1,20 agora subsídio chega nessa ponta final e mais. O risco de desabastecimento está realmente resolvido. No mês agora de março, a gente já teve uma queda expressiva das importações, com os importadores segurando essa decisão de compra, justamente para ver o que ia dar nessa guerra, porque eles não querem ter que vender o petróleo, o diesel mais caro aqui depois. Então, essa MP, no teu ponto de vista, resolve o problema agora? Muito bem. A ideia é que resolva. A gente tem hoje uma defasagem dos preços da Petrobras relativamente às cotações internacionais, que são as cotações que regulam o preço do produto importado. Então, o que dizem as importadoras é que elas não podem comprar o preço de mercado, que é o que tem disponível para que elas comprem, e trazer ao Brasil e vender muito mais caro do que vende a Petrobras, que é a principal participante desse mercado, é uma referência de preço aqui no Brasil, né? Então, ficar nos preços da Petrobras acarretaria um prejuízo para os importadores. Elas teriam que fazer esses repasses e a medida do governo vem para tentar corrigir isso, né? Você tira um pedaço do preço na bomba, que é impostos, já tirou a parte federal dos impostos, são cerca de 90 centavos por litro de diesel, e fará agora com parte dos impostos estaduais, mais cerca de R$ 1,20 por litro de diesel. O total disso dá cerca de R$ 2,10 por litro de diesel. Isso está especificamente valendo para o diesel. Enquanto a defasagem do preço da Petrobras está sendo calculada em torno de uns R$ 2,50 nas cotações atuais. Então, você aproxima muito com essas medidas os valores, permitindo que a Petrobras faça pelo menos parte do repasse da defasagem que ela tem e equilibrando com o preço dos importados. Então, isso tende a regularizar, a equilibrar novamente os preços de importado e das refinarias da Petrobras para esse mesmo produto. Acho que essa é a expectativa, é rebalancear as cotações e permitir que os importados pratiquem preços parecidos com os preços locais. Uhum. Agora, Fernando, mesmo que a MP funcione realmente para o diesel, ela chega num momento em que a gente já tem outros itens, né, desse setor energético subindo muito forte. Gás de cozinha, que já teve uma alta, o gás de cozinha importado já subiu 60%, querosene de aviação, né, com a alta também aí anunciada já de mais de 50%. Então, nesse momento, a gente amortece o foco de incêndio de um lado, mas a gente apenas talvez muda essa pressão inflacionária. Até que ponto essa MP, de repente, ela vai zerar o risco inflacionário ou, diante da alta que a gente tem também desses outros itens, essa balança nem vai conseguir equilibrar? Qual que é a avaliação que você faz? Ou até ainda, né, deixa aqui até o espaço, tipo, será que isso não abriria brecha agora para que a gente tivesse também esses outros setores sendo incluídos em uma ajuda do governo? É possível que sim. Só lembrando, né, o diesel é um preço muito relevante para a formação de preços de outras várias mercadorias, né? Sobretudo por conta do preço de logística. Transporte rodoviário é um dos mais expressivos aqui. Mesmo na ferrovia você usa diesel. Então, diesel tem um efeito relevante de se espalhar nos demais preços da economia. De longe é o mais importante para essa questão inflacionária. Mas, mesmo que setorialmente localizados,
Os outros preços que você citou, querosene de aviação, por exemplo, é muito relevante para um setor também vital para a economia. O setor aéreo tem se organizado para fazer conversas com o governo e acredito que seja possível que haja alguma saída também para esse segmento, um segmento que tem muita pressão de todos os lados, também pelo dólar, por conta do leasing das aeronaves. Então, está bastante pressionado e é possível que tenha que haver alguma medida. A mesma coisa para gás, GLP, a gente também tem uma importação importante aqui de 20%, quase um quarto do mercado. Então, essas pressões também vêm diretamente, né? Lembrando que, no fundo, a Petrobras tem uma política de preços que amortece a volatilidade desse mercado. Mas os outros mercados não, costumam repassar imediatamente qualquer pressão que venha de lá de fora, quase que imediatamente. Então, é isso que gera uma distorção. Isso também vale para o querosene, também vale para o GLP, que são itens que a gente importa e não dependem só da Petrobras. Então, eu acredito que a gente tem que fazer também um pacote com a mesma lógica, né? Estamos tratando de uma situação excepcional, que pode passar. Então, não faz sentido trazer para dentro pressões que podem daqui a pouco ser aliviadas à medida em que a situação da guerra se resolve. Então, por ser uma situação excepcional, você acredita que não abre, então, precedentes para, em outras situações, né, existir essa cobrança para que o governo entre com atuação? Fernando, eu te pergunto isso, que pelo histórico que a gente tem aqui no Brasil, de muitas vezes a gente ter o governo entrando com subsídio, às vezes para poder ajudar um setor pontualmente, essa ajuda, ela se torna permanente, ela vai se estendendo no Congresso, vai se estendendo para outros setores e o governo tem dificuldade para poder encontrar uma porta de saída. Então, na tua avaliação da a maneira como deve ser editada essa MP, ela deve ser crucial para poder garantir essa porta de saída? Acho que sim. Primeiro, precedentes eu vejo com menos preocupação, porque de fato a gente está numa situação excepcional. E isso se justifica. Por outro lado, tem essa questão temporal, né? O ministro da Fazenda tem afirmado isso, que se trata de uma medida para corrigir por 2 meses uma distorção de preço, e não passará disso. Eu acredito que isso traz um risco. A gente não pode afirmar que essa situação de excepcionalidade vai durar por mais 2 meses. É possível que sim, a gente tem iniciativas que começam a dar indícios de fim da guerra e algum acordo vindouro, mas isso não é possível assegurar, né? Então, nada garante que essa medida terá validade de apenas 2 meses e que, se nada acontecer nesses 2 meses, do ponto de vista do preço do petróleo, não haja novas pressões para um adiamento dessas medidas. Acho que esse é o principal risco da maneira como está sendo configurado este apoio do governo nesse momento. Por outro lado, as matérias, e vocês mesmos têm avisado sobre isso, né? O governo está tendo ganhos expressivos com essa situação, porque é um exportador de petróleo. Então, mesmo abrindo mão de alguns impostos federais, o governo lucra com royalties, lucra com lucros sobre os dividendos da Petrobras, lucra sobre o próprio lucro da Petrobras, né? Você taxa por IRPJ, e isso gera um ganho expressivo. Então, o governo está usando parte desse ganho expressivo e devolvendo para a sociedade. Isso não acarreta pressão fiscal, pelo contrário, acho que ainda tem um ganho no balanço das contas. O que o governo ganha, menos o que ele está deixando para não pressionar a inflação, ainda é uma arrecadação expressiva dentro do Tesouro Nacional. Então, é uma redistribuição de ganhos com a alta do petróleo. Agora, Fernando, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, do ponto de vista de política monetária, esse tipo de colchão temporário ajuda o Banco Central a ganhar um pouco mais de tempo diante desse choque do petróleo ou pode dar uma leitura não muito real, inflacionária? Eu acho que ajuda. A leitura de que isso é conjuntural e, portanto, momentâneo e passageiro é que, no fundo, justifica esse tipo de medida. Lembrando que, em alguns outros países, essa leitura da inflação desconsidera picos que sejam muito voláteis, como commodities energéticas, por exemplo, o petróleo, combustíveis.
não são levados em conta na apuração oficial da inflação do ponto de vista das metas da política monetária. O Brasil nunca corrigiu nunca fez uma conta de inflação que desconsiderasse pressões altistas conjunturais de choques de oferta. Essa é uma saída que tem sido utilizada em vários países. Ao não fazermos aqui, se justifica que a gente busque políticas que eliminem essas pressões de volatilidade pontuais, excepcionais, como a que estamos vivendo agora. Então, eu acredito que a leitura tenda a ser pacificada em função disso. Agora, desde que essas pressões não se perpetuem, né, ao longo do ano, né, estamos num período eleitoral, uma notícia de uma necessidade de alta de combustível há meses das eleições também não é razoável, né? Então, a expectativa aqui é que essa pressão de preço sobre o petróleo passe rapidamente. Se não for em 2 meses, como a proposta pensa, que seja um pouco mais, mas que não se estenda até as eleições. Eu quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, o Fernando Camargo, que é sócio-diretor da LCA Consultores. Muito bom, meu querido, te ter aqui para ouvir-te sobre um assunto tão importante nessas primeiras horas da manhã. Boa semana para você, boa Páscoa, bom feriado. O feriado já está chegando por aí. Até uma próxima. Muito obrigado para vocês também. Até mais.